Olá, alunos do curso técnico em Química pela EAD do IFP. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a professora Cristiane Marinho Araújo. Sou professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, IFP, campus Teresina, Zona Sul. Sou formada em licenciatura em Química pelo IFP, Teresina Central. Tenho mestrado em Química, com área de concentração em Físico-Química pela Universidade Federal do Piauí. E sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia pela Rede Nordeste de Biotecnologia Renorbio, com ponto focal na Universidade Federal do Piauí. Bom, inicialmente nós vamos falar um pouco sobre a nossa disciplina, que é tratamento de efluentes. É uma disciplina de 45 horas que está dividida em 3 unidades básicas, sendo que a primeira unidade nós iremos falar sobre as classificações dos diferentes resíduos e tratamento de efluente líquido. Na segunda unidade, nós iremos falar sobre os parâmetros de lançamento de efluente e os processos de tratamento de efluentes líquidos, os processos biológicos, processos físicos e processos químicos. E na unidade 3, nós iremos abordar os principais processos de tratamentos em indústrias químicas e tratamentos de resíduos sólidos, processos físicos e processos químicos. Então, na aula de hoje, o objetivo dessa aula é fornecer a vocês, alunos, os conhecimentos básicos sobre como se dá a classificação dos resíduos e os tipos de processos de tratamentos de efluentes, os tratamentos biológicos, físicos, químicos, dos tratamentos preliminares, tratamento primário, terciário e secundário, bem como conhecer a legislação vigente sobre os tipos de resíduos e suas classificações. Bom, antes de nós começarmos a nossa aula, nós precisamos de alguns conceitos básicos. Esses conceitos, eles servirão para toda a nossa disciplina de tratamento de efluentes. O primeiro conceito é com relação a resíduos sólidos, a definição de resíduos sólidos. Bom, essa definição é regida pela norma 10.004 de 2004 da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde são resíduos nos estados sólidos e semissólidos, resultantes de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviço e de variação. Então, de acordo com essa definição, ainda enquadram-se os lodos resultantes dos processos de tratamentos de água e de esgotos, bem como aqueles gerados por equipamentos e instalações para controle de poluição, e também líquidos que, por suas propriedades peculiares, eles não podem ser lançados em rede pública de esgotos e corpos de água. Uma outra definição é com relação à periculosidade de um resíduo. Quando um resíduo ele apresenta propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas que pode levar a algum tipo de risco à saúde pública, como, por exemplo, a mortalidade, surgimento de doenças ou a acentuação de seus índices, e também risco ao próprio meio ambiente, em consequência do má gerenciamento desse resíduo. Um outro conceito bastante importante diz respeito à toxicidade de um resíduo, que é o potencial que um agente tóxico ele pode provocar, em menor ou maior grau, efeitos adversos em virtude de sua interação com o próprio organismo. Um outro conceito é com relação a agente tóxico, que são substâncias ou misturas de substâncias que, por sua inalação, ingestão ou absorção cutâneas provocadas de forma científica e comprovadas de forma científica, eles possuem alguns efeitos adversos, como, por exemplo, ser tóxico, carcinogênico, mutagênico, dentre outros. Um outro conceito importante é com relação à definição de agente mutagênico, que são substâncias ou misturas de substâncias, agentes físicos ou biológicos, que a partir de sua ingestão, inalação ou absorção, eles podem elevar taxas de danos ao material genético e provocar
ou aumentar defeitos genéticos. Uma outra definição importante é com relação a agente carcinogênico, que são aquelas substâncias que podem provocar algum tipo de câncer. Com relação a isso, nós precisamos conhecer o que a legislação rege com relação a esses resíduos e precisamos conhecer algumas normas. A principal norma que devemos conhecer da nossa unidade de hoje, da aula 1, é a norma 10.004 de 2004, que rege a classificação dos resíduos sólidos, que vai ser bastante interessante a gente conhecer nessa aula. Temos também a norma 10.005 de 2004, que rege os procedimentos para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos. A norma brasileira 10.006 de 2004, que rege os procedimentos para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos. A norma 10.007 de 2004, que fala sobre a amostragem de resíduos sólidos, a norma 12.808 de 1993, que rege os resíduos de saúde pública, e a norma brasileira 14.598 de 2000, que rege os produtos oriundos do petróleo. Precisamos também conhecer a lei que instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é a Lei número 12.305, de 2 de agosto de 2010. Essa lei vai falar dos princípios, os objetivos, os instrumentos, os planos de resíduos sólidos, os planos de gerenciamento, a responsabilidade dos geradores, o papel do poder público, a classificação de resíduos perigosos, os instrumentos econômicos e suas proibições. Bom, com relação à classificação dos resíduos sólidos, eles são classificados em 2 tipos, que são os resíduos classe 1, classificados como perigosos, e os resíduos classe 2, que são os não perigosos. Sendo que os resíduos classe 2, não perigosos, eles subdividem-se em 2 classes. Os resíduos classe 2A, não inertes, e os resíduos classe 2B, inertes. Nós vamos estudar detalhadamente cada um deles. Então, os resíduos classe 1, que são os resíduos perigosos, por exemplo, nós temos as pilhas, baterias, refino de óleo, pigmentos de tintas, resíduos de produtos oriundos de serviços de saúde e produtos inflamáveis. Estes são classificados dentro dos resíduos classe 1 perigosos. Esses resíduos classe 1 perigosos, eles classificam-se também em resíduos inflamáveis, resíduos corrosivos, resíduos tóxicos, resíduos reativos e resíduos patogênicos. Bom, precisamos também conhecer algumas definições com relação a esses tipos de resíduo. Por exemplo, a definição de inflamabilidade seria o quê? São resíduos que podem entrar em combustão facilmente ou até de forma espontânea. A corrosividade diz respeito ao ataque de materiais e organismos vivos devido às suas características ácidas ou características básicas. Resíduos reativos, eles reagem com outras substâncias de forma muito violenta e espontânea e de forma imediata, podendo liberar calor e energia. Toxicidade diz respeito a resíduos que agem sobre organismos vivos, provocando danos às suas estruturas biomoleculares e podem incluir aspectos como carcinogênicos, teratogênicos, mutagênicos, entre outros. Já a patogenicidade diz respeito àqueles tipos de resíduos que podem provocar algum tipo de doença. Bom, o resíduo perigoso e inflamável, quais são as suas características? Ele deve ser líquido e ter ponto de fulgor inferior a 60 graus Celsius. Ele também pode ser não líquido e ser capaz de se inflamar por fricção, por absorção de umidade ou espontaneamente a temperatura ambiente de 25 graus Celsius.
Ele pode ser um oxidante e liberar oxigênio, e ele pode ser um gás comprimido ou inflamável. Já um resíduo perigoso corrosivo, para ser considerado corrosivo, ele deve ser aquoso, ou então apresentar um pH menor ou igual a 2, ou seja, uma substância ácida, ou ele também pode ter características de pH maior ou igual a 12,5, que seria um resíduo básico. Esse resíduo, para ele ser considerado perigoso, corrosivo, ele também pode apresentar características como ser líquido ou corroer o aço a uma razão maior que 6,35 milímetros ao ano, a uma temperatura de 55 graus Celsius. Já o resíduo reativo, quais são as suas características? Ele deve ser normalmente instável e reagir de forma bastante violenta e imediata. Esse resíduo também ele pode reagir violentamente com a água, pode gerar misturas potencialmente explosivas com a água, pode gerar gases, vapores e fumos tóxicos em quantidades suficientes para provocar danos à saúde pública ou ao meio ambiente, e ele é explosivo. Um resíduo tóxico, ele deve apresentar qualquer um dos contaminantes em concentrações superiores aos valores constantes no anexo F, que é aquela norma que eu falei, 10.004 de 2004, que fala sobre a classificação dos resíduos. Esse anexo F, ele diz respeito ao limite máximo no extrato obtido no ensaio de lixiviação. E o que vem a ser a lixiviação? Seria a separação de substâncias contidas nos resíduos industriais por lavagem ou por percolação, que seria a passagem lenta de um líquido através de um meio filtrante. O resíduo tóxico, ele também pode apresentar características como possuir uma ou mais substâncias constantes no anexo C. Esse anexo C diz respeito às substâncias que conferem periculosidade aos resíduos e apresentar toxicidade pelos fatores como a concentração do constituinte no resíduo, o potencial de degradação, a persistência, ou seja, as moléculas elas são estáveis e são facilmente destruídas por meios biológicos, químicos ou fotodegradação, permanecendo no meio ambiente, por bioacumulação, que seria um fenômeno através do qual os organismos vivos eles retêm dentro de si outras substâncias tóxicas sem conseguir eliminá-las. E ainda apresentar efeito nocivo pela presença de agente teratogênico, que seria qualquer substância, mistura, organismo, agente físico ou estado de deficiência que, estando durante a vida embrionária ou fetal, vai produzir algum tipo de alteração na estrutura ou na função do indivíduo dela resultante. O resíduo perigoso tóxico, ele deve ser um agente mutagênico, que seria qualquer substância, mistura, agente físico ou biológico que pela inalação, absorção ou ingestão, ele possa elevar as taxas espontâneas de danos ao material genético e ainda provocar ou aumentar a frequência de defeitos genéticos. O agente carcinogênico é aquele que vai produzir algum tipo de câncer, de desenvolvimento de câncer, e o agente ecotóxico seriam substâncias ou misturas que apresentem ou possam apresentar riscos para um ou vários compartimentos ambientais. Esse resíduo perigoso tóxico, ele também pode ser comprovadamente letal ao homem, sendo a dose letal para 50% da população de ratos testados via oral menor que 50 miligramas por quilogramas,
ou a concentração letal para 50% da população de ratos expostos, ou seja, a inalação via oral, via respiratória, seria menor que 2 miligramas por litro, ou aquela dose letal para 50% da população de coelhos testados via cutânea, via pele, que seria menor que 200 miligramas por quilograma. Então, se apresentar essas características, é um resíduo perigoso tóxico.